tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, deflagrada nesta quarta-feira em 4 estados, revelou um esquema de lavagem de mais de 100 milhões de reais envolvendo possível conexão de facções criminosas brasileiras com o terrorismo internacional. A Operação Hawala identificou indícios de que a rede criminosa inclui um indivíduo sancionado pelos Estados Unidos por integrar a estrutura de financiamento da Al-Qaeda. 3 irmãos de origem libanesa atuantes na Tríplice Fronteira estão entre os presos. Nas interceptações surgiram ainda menções ao Hezbollah. A descoberta representa um duro revés para o discurso do governo Lula, que sempre negou a dimensão transnacional do crime organizado e se recusou a classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E agora, o que o governo Lula vai fazer? Vai insistir no mesmo discurso de que as facções são apenas um problema doméstico e que o PCC e o CV não representam uma ameaça internacional? Ou finalmente reconhecerá a gravidade real do que está acontecendo? Esse é o ponto de partida do último análise, que está apenas começando, e eu quero saudar aqui os convidados. Ao meu lado, Francisco Scorsin. Salve, Chico, tudo bom? Salve, Tosi, aos colegas, também a toda a audiência. Cumprimento também a Fabi Barroso. Oi, Fabi, bem-vinda. Boa noite, Tosi, boa noite, Scorsin, boa noite, Lacombe, boa noite a todos aqui da nossa audiência do Última Análise. Luiz Ernesto Lacombe, seja bem-vindo mais uma vez, tudo certo? Tudo certo, Tosi. Vamos lá. Boa noite para você, para o Scorsin, para a Fabiana e para todo mundo que acompanha o programa. A Operação Hawala, desencadeada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, como eu disse, descobriu um esquema de lavagem de dinheiro que funcionava como se fosse um prestador de serviços para diferentes organizações criminosas como o PCC, o TCP e o Comando Vermelho. Em 3 anos, a estrutura movimentou mais de 100 milhões de reais por meio de dezenas de empresas de fachada em vários estados brasileiros. E o que chamou atenção nessa operação, contudo, foi a sua ramificação internacional. 3 irmãos de origem libanesa que atuavam em Foz do Iguaçu fizeram negócios com um indivíduo listado como integrante da Al-Qaeda e que já é sancionado pelo governo americano por terrorismo. Nas conversas interceptadas pela polícia, havia ainda menções ao grupo terrorista Hezbollah do Líbano, o que aumentou as suspeitas de uma conexão mais estreita entre as facções criminosas brasileiras e os terroristas do Oriente Médio. As investigações estão ainda numa fase de coleta de provas, contudo, se esses elos forem mesmo confirmados, como é que fica o governo Lula e a sua tese de que as facções são apenas um problema doméstico brasileiro e que não há razões para classificá-las como grupo terroristas? Francisco Scorsin, a fotografia de momento, está muito ruim para Lula e seu governo quando o assunto é segurança pública, e com essa operação, aquilo que ele repetia como um mantra, que essas organizações criminosas, essas facções, são uma questão doméstica, não tem toda essa expressão. Isso perde força porque até a gente ouve aí contatos e ligações, transações financeiras com o Al-Qaeda, o grupo Al-Qaeda e Hezbollah. Exatamente. A fina nata do terrorismo internacional. Aquilo que tem cheiro de porco, tem rabo de porco, tem nariz de porco, mas não é porco. Não é porco. Vai ficar cada vez mais, não digo nem difícil, vai ficando cada vez mais ridículo para o governo petista tentar passar pano para o PC e para o Comando Vermelho. A gente já comentou aqui algumas vezes e eu me espanto com o fato dessa jogada all-in, aquela coisa do jogo de pôquer, que você joga todas as suas fichas numa defesa do PCC e do CV para não concordar que eles seriam entidades terroristas. Bom, primeiro, independentemente do que digam os Estados Unidos ou qualquer outro país do mundo, as ações do PCC e do CV, elas já têm o suficiente para serem consideradas terroristas aqui dentro mesmo. É só pegar pelo histórico, por exemplo, em São Paulo, quando se queimou uma série de ônibus, quando a cidade ficou meio que conflagrada. No Rio de Janeiro, quem acompanha lá o Pimentel, lá o que criou o Tropa de Elite, ele conta várias passagens do crime organizado que quando ele é atacado, ele
toma atitudes terroristas que não têm a ver exatamente com o tráfico de drogas, seja com uma medida defensiva, seja com uma medida de tomada de poder, né? A gente já está no estágio, especialmente no Rio de Janeiro, mas também em outras cidades, como por exemplo Fortaleza, no Ceará, em que você tem um controle territorial do Estado brasileiro pelo narcotráfico, né? Portanto, a conquista do território é algo que é para ontem de ser feito. E o fato é que se você tem que conquistar o território, é porque você tem um para-estado ali. E é a própria definição de terrorista, né? De ato terrorista, você tomar o poder do próprio Estado. Então a gente já tinha o suficiente aqui para fazer isso. Mas historicamente o governo Lula, o PT em geral e as esquerdas em geral, tratam a dimensão da segurança pública e do crime, né, como sendo um problema de educação. Né? E ainda que seja uma das consequências do problema da educação uma possível criminalidade, você não pode fazer essa junção imediata de que porque a educação ela não existe ou não é tão boa, então por isso as pessoas são criminosas, como se fossem os coitadinhos que só são criminosos porque não tem educação, não tem emprego, etc, etc, etc. Essa explicação social da dimensão do crime ela já não cola mais, já não colava e não cola mais de maneira alguma. E em se tratando de entidades terroristas externas, como é o caso da Al-Qaeda, talvez agora com essa notícia, ainda que isso tenha que ser investigado, tenha que ser apurado e de fato comprovado, mas uma das consequências que eu acho que talvez explique o porquê o governo do PT esteja tão desesperado para defender o PCC e o CV, porque na prática é isso que se trata, de uma defesa dessas entidades, é porque ao torná-las terroristas, os Estados Unidos começam a fazer aquela investigação a partir das relações financeiras. Né? Então tem as famosas lista da OFAC e outras entidades nas quais você começa a mapear figuras, pessoas que são relacionadas a entidades terroristas e quando passa dinheiro através deles, seja através de uma empresa de fachada ou deles como pessoa física, você já consegue começar a desenhar os elos, né? Começar a fazer o PowerPoint, vamos dizer assim, daquilo que se relaciona entre essas entidades. Como o PCC e o CV não eram entidades terroristas até pouco tempo atrás, então as próprias pessoas que faziam a lavagem de dinheiro e essas conexões acabavam não aparecendo com essa relação tão evidente. Mas agora, com elas sendo terroristas, vai aparecer cada vez mais essa teia de relacionamento que existe entre o PCC e o CV e essas entidades, até porque tanto o PCC quanto o CV já se tornaram uma entidade tão complexa que até o próprio trabalho com tráfico de drogas em si mesmo já não é a principal fonte de renda deles. Né? Eles já entraram de uma outra forma no próprio mercado legal através de empresas de fachada e a lavagem de dinheiro se torna uma das principais operações desse pessoal e de maneira global, porque a globalização facilita, né, que essas coisas acabem acontecendo. Então a investigação norte-americana ela vai ter muito pouco a ver com botar soldados, né, no Brasil, fazer incursões para prender criminosos. Vai ser muito mais, num primeiro momento pelo menos, esse mapeamento, para que essas figuras, esses elos, venham à luz do dia. E a partir deles a gente começa a perceber toda essa inter-relação. E é muito difícil você acreditar que não haja uma relação do PCC e do CV, sejam eles considerados terroristas ou não, com essas entidades, porque o Brasil aqui tem uma das regiões mais monitoradas pelas polícias do mundo, que é a Tríplice Fronteira ali em Foz do Iguaçu. Há muito tempo que se sabe que sai muito financiamento para o Hamas, para o Hezbollah, a partir dali. Né? Então, quando você tem essa proximidade territorial no Brasil dessas entidades, né, terroristas de fora e agora com as de dentro, é quase que impossível de você achar que não vai ter algum tipo de elo e de ligação. E já na primeira enxadada começa a aparecer as primeiras minhocas, o que vai tornar para o governo Lula muito difícil sustentar o discurso de que os Estados Unidos estão invadindo a nossa soberania. Vai parecer cada vez mais que ele está tentando defender bandidos, defender o PCC e o CV, e a pergunta que vai se fazer, que todo mundo já se faz, é mais ou menos, por que defender? O que é que teria para aparecer dessas enxadadas que possa colocar, né, figuras de grande escalão político da esquerda e do PT no meio desse imbróglio, né? Pelo desespero, pela retórica que só pode jogar contra eles mesmos, me parece que é uma questão de tempo para que a gente perceba por que eles estão tão preocupados. Fabi, o governo Lula, e nenhum governo, mas o governo Lula em particular, os petistas não são muito de admitir os erros, né? Você acha que continuar a tapar os olhos, a ignorar, a dizer que não existe nada disso, procurar fazer vista grossa em relação a essas conexões internacionais, vai colar, vai dar alguma repercussão em relação à opinião pública? Ou, na verdade, há uma chance de o governo rever a sua posição e pensar, não,
realmente os fatos estão surgindo aí. Um dia desses foi uma empresa que foi sancionada por ligações, né, com o terror e com o crime organizado, afetando os interesses americanos. Agora tem esse camarada aí que atuava junto à Al-Qaeda, que está sendo investigado e que logo saberemos mais. O governo ignorar isso e dizer que é um problema doméstico, insistir nessa conversa, eu imagino que quem vai gostar dessa atitude é o próprio crime organizado, que aí fica um pouco escudado nesse tipo de discurso, né, Fabi? O que a gente vê é que até o momento o governo Lula ele foi complacente com o crime organizado. Nenhum dos discursos teve respaldo em tentar apurar ao menos esses fatos. Esses 13 libaneses, né, que é dito aí na Tríplice Fronteira, lá em Foz do Iguaçu, já há algum tempo já havia indícios, né, já era falado, e a gente viu ainda o governo, mesmo sendo a criminalidade um dos problemas aí que o Lula vai ter que enfrentar nas eleições, e a gente sabe que ele está se focando nas eleições, ele mesmo assim insistiu no discurso de que era um problema doméstico. Aí quando esse problema agora se apresenta, tem até o autor que eu gosto demais, é o Percival Puglia, que ele tem um livro chamado Terrorismo à Brasileira, recomendo inclusive esse livro, e ele diz basicamente o seguinte, que o terror aqui no Brasil, que faz laboratório, né, para outros países, principalmente da América Latina, tem traços diferenciados e, né, não é propriamente esse terror que a mídia, a mídia tradicional, quando ela vai falar a respeito do terrorismo, ela aborda o terrorismo jihadista, né? E o terrorismo brasileiro é quando você tem ali restrição de direitos, quando você tem domínio de território, quando você tem enfraquecimento de liberdades, enquanto você tem também até um governo que ignora todos esses problemas aqui, que eu acabei de dizer que são 3 vertentes, mas que isso afeta o dia a dia, né, da população brasileira. Então, quando você tem até a imprensa também que ignora, ela só às vezes encara terror nos moldes jihadistas, e olha só, chegou até aqui, né? Inclusive, agora, nem essa desculpa eles terão para dizer, porque a ligação com a Al-Qaeda, a ligação com a máfia, também que o Ministério Público daqui de São Paulo, na investigação de crime organizado transnacional, trouxe também, né, essa vertente de investigação. O promotor Lincoln Gaquia, ele insiste, inclusive, em dizer, né, ele tem também esse conceito de que não seria terrorismo, mas que seria a máfia. Bom, a gente vê, eu vejo tanto um quanto o outro ligados, e a gente tem, então, controles de máfia, que também estão ligados ao PCC, ao Comando Vermelho, e agora, então, a jihadista propriamente dita, a gente tem ligação com Farc, a gente tem ligação com guerrilheiros, então é muito difícil ignorar essa característica do crime organizado no Brasil, que tem praticado terror, né, em solo brasileiro, e assim, eu acho que eles terão cara de pau, porque eles têm a cara de pau de insistir que isso não é terrorismo à brasileira, como eu estou trazendo, mesmo tendo cidades no Ceará completamente esvaziadas a mando do crime organizado, né? Isso foi documentado. Então, nós estamos diante de um governo que insiste, mesmo quando é um problema crasso, mesmo quando aquilo vai reverberar logo ali, que é na eleição, que sabe que é um calcanhar de Aquiles para o Lula. Nem assim eles voltaram no discurso em dizer, né, que realmente é preciso investigar, que realmente tem traços de terrorismo, que realmente tem ligações com esses outros grupos aí, sejam completamente ideológicos, né, ou um pouco mais comerciais, se é que assim queira dizer, mas o objetivo é sempre o mesmo, é praticar o domínio do território através do terror. Isso a gente vê na máfia, isso a gente vê até lá no Hamas, né, que foi destruído grande parte ali perto de Israel. Então é isso. Vamos ver agora se, diante das eleições, eles vão, né, fazer um diálogo um pouco mais duro, mas eu acredito que não. Pois é, Lacombe, do Oiapoque ao Chuí, né, passando pela Tríplice Fronteira, Ceará, todos os cantos do país aí, essas facções se infiltraram ao longo dos anos, e isso tem a ver muito com essa abordagem leniente, tolerante, né, ou negacionista de que elas existam nessa proporção, que estejam infiltradas dessa forma. Se a gente continuar negando fatos,
daqui a pouco esse Estado paralelo já estará maior, se é que já não está bem próximo do tamanho do Estado oficial brasileiro. Essas facções atuam no país inteiro e no exterior, né? Há pouco tempo eu publiquei uma entrevista com o Antônio Tanger, né, que é um eurodeputado, é um deputado português no Parlamento Europeu, e ele falava da dificuldade que Portugal tem tido para combater o PCC que entra na Europa por Portugal. Conversei também com o Ivan Kleber, né, que é um jornalista que mora há muitos anos na Europa, há muitos anos já em Londres. Ele confirmou que na Inglaterra o PCC também já está lá. O levantamento aqui nos Estados Unidos é que o PCC já tem a presença em pelo menos 19 dos 50 estados americanos. Então é uma organização criminosa terrorista internacional. A respeito dessa operação específica de hoje, né, acho que a novidade é você ter uma quadrilha que lavava dinheiro para 3 facções criminosas: PCC, Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro. Eu sabia que havia já conversas entre PCC e CV, que aquela rivalidade antiga já não era tão grande, que havia algum tipo de conexão entre eles, mas uma quadrilha lavando dinheiro para 3 facções criminosas que normalmente disputam território, para mim é novidade, porque não é novidade nenhuma, né, a ligação dessas facções criminosas brasileiras com grupos terroristas, né, nesse caso agora com a Al-Qaeda e provavelmente com o Hezbollah. E não só facções criminosas, mas governos de esquerda também, né? Porque, no fim, eu vou usar outra expressão carioca para concluir meu raciocínio. Eu já citei aqui, acho que foi na semana passada, um maravilhoso livro, Hugo Chávez, O Espectro, do Leonardo Coutinho, do jornalista Leonardo Coutinho, que mostra justamente, mostra e prova a ligação das ditaduras, primeiro a cubana, com o tráfico de drogas, com o contrabando de armas, com grupos terroristas do Oriente Médio, com o Irã e, depois, a ditadura venezuelana, ainda com o Hugo Chávez no poder, né? O Hugo Chávez foi convencido pela ditadura cubana a entrar nessa. Não, mas drogas, não, vai lá que é uma boa, e acabou cedendo. Sem falar dos grupos, né, tipo as Farc, né, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Por isso que a gente vê, eu estava até olhando aqui o chat, a turma falando muito sobre isso, por isso que a gente sempre vê o Lula, o Gustavo Petro, o Evo Morales, né, a turma toda do Foro de São Paulo, sempre defendendo bandidos comuns, né, bandidos de organizações criminosas, defendendo as suas próprias ditaduras, né, as ditaduras dos grandes amigos, né, a venezuelana, a nicaragüense, os ayatolás do Irã. Então, essa expressão carioca que me vem à cabeça, está tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado, não tem como separar. Em relação à tríplice fronteira, a gente não pode esquecer também que Argentina e Paraguai estão ao lado dos Estados Unidos no combate à criminalidade, no combate a facções criminosas, né? Os Estados Unidos fizeram uma proposta para os 3 países para aumentar o combate, né? Argentina, Paraguai e Brasil, e só o Brasil do PT, não o Brasil de verdade, o Brasil do PT, que recusou. Mas a Argentina e Paraguai estão empenhados ao lado dos Estados Unidos nesse combate. E o Scorsin falou na semana passada sobre a importância deste tema segurança pública para o eleitor brasileiro, né? Então a gente precisa muito, muito divulgar todas essas ligações, né? E fazer com que as pessoas entendam, de um modo geral, da melhor forma possível, que com PT no poder, né, a gente não vai ter queda na criminalidade. A gente vai estar sempre com essa mistura horrível, né, de socialistas, comunistas, terroristas, traficantes, contrabandistas de armas, bandidos comuns. Eles vão estar sempre juntos. Então, o trabalho tem que ser incansável nesse sentido, de alertar a população para, vocês estão incomodados, está ruim sair à rua, porque eu saio aqui nos Estados Unidos com uma tranquilidade incrível, não fico olhando para o lado, eu puxo meu celular a qualquer hora, me sinto absolutamente tranquilo, a casa fica aberta eventualmente, não tem menor problema quanto a isso. Mas o brasileiro normalizou esse estado de tensão, né, em que ele está permanentemente, né, se sentindo ameaçado o tempo inteiro. E se ele quer mudar isso, se ele quer realmente uma mudança, ele não pode votar no Lula. E olha, tem relação com isso, o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, simplesmente faltou à convocação feita para ele comparecer na comissão do Congresso, que debateria questões relacionadas à classificação
do PCC e do CV como organizações terroristas. Vieira foi convocado a dar explicações sobre o alerta que ele fez de que classificar essas facções como terroristas poderia abrir espaço para a operação dos Estados Unidos dentro do território brasileiro. Seríamos invadidos aí até pelos americanos. Ele teria que explicar isso com base no que ele saiu falando dessas coisas. Mas o Vieira se escapou. Alegou que tinha uma agenda com o presidente da República no mesmo horário e pediu para remarcar a audiência para o início de agosto. Os integrantes da comissão, Escorcim, da Comissão de Relações Exteriores, não aceitaram essa desculpa e decidiram pedir a abertura de processo por crime de responsabilidade contra o ministro, já que ele tinha sido convocado para comparecer. Uma convocação não é facultativa, é obrigatório. E aí, Escorcim, fica de a gente perguntar, né? Será que o Mauro Vieira está fugindo do assunto? Tudo que o PT não quer, tudo que o governo Lula não quer nesse momento é um ministro sabatinado no Congresso sobre este tema espinhoso da segurança pública e dessas facções e o terror que elas espalham para a população. Eu acho que o verbo é esse mesmo, fugir, porque eu acho que é insustentável a defesa do governo brasileiro, ou a postura, a tese do governo brasileiro com relação a esse fato, a essa questão. Eu até acredito que muita gente não vai gostar que os Estados Unidos estejam tomando providências, etc. e tal, mas a gente chegou num tal ponto de descalabro na segurança pública que eu sempre digo, né? Se eu sou um morador de um lugar completamente tomado pelo tráfico e entram policiais para literalmente limpar aquela área, eu não vou olhar se é policial militar, brigada, guarda civil, polícia federal ou mariner americano. Eu vou só agradecer que estão fazendo alguma coisa, até que enfim. Então, a defesa da população contra o crime me parece a opção óbvia para qualquer político, mas não é a do governo do PT. E esse senhor Mauro Vieira, ele fala aquela sandice de que os Estados Unidos vão invadir o Brasil sem ter lastro, sem ter base. Tomou uma resposta imediata do governo americano no mesmo dia, uma resposta, inclusive, eu até vejo uma certa ironia, porque eles falam sobre a questão das instituições democráticas e não sei o quê, dentro desse contexto. E aí a gente entra num outro ponto, que não é somente esse. Né? Não é somente um fato que vem corroborar tudo que a gente já falou aqui desde o princípio a respeito dessa situação do PCC e do CV serem considerados terroristas, que é o fato de que a esquerda, o governo, ele pode tudo. Ele pode fazer o que ele bem quiser. Ele não tem que respeitar e cumprir leis, a Constituição. Todo o nosso ordenamento jurídico no Brasil virou uma fábula. Né? Ela só vale para certas pessoas. Né? Todo o nosso direito hoje ele é contra pessoas, contra determinado grupo, vamos dizer assim. Né? Dependendo de quem você for e em quem você vota, nada vai lhe acontecer. Existe um certo salvo-conduto dado pelo STF para muita coisa que o governo Lula vem fazendo. Então, Mauro Vieira descumprir uma convocação, pela letra da lei, é uma coisa muito óbvia. Convocação não é convite. Pedir para remarcar e tudo mais, porque tem não sei o quê, e barari, barará. Se fosse um convite, ok, mas o convite ele já não foi. A convocação tem hora e dia e tem que ir, não tem conversa. E se ele quer remarcar, ele tem que tomar essa atitude muito antes do que no dia, na hora mandar uma mera mensagenzinha. Mas por que ele faz isso? Por que ele acha que ele pode correr o risco de nada lhe acontecer porque ele está infringindo, né, a lei, né, com a convocação? Porque o STF é o que a gente vê. O STF, sempre que vem algo do governo, sempre que vem algo do PT, sempre que vem algo cometido por eles, passa pano, porque simplesmente a lei não se aplica. Né? Eu ficaria muito surpreso se o PGR fizesse qualquer coisa. É muito provável que demore uns 3 meses para dar um parecer qualquer, para dizer que não, veja bem, olha bem, mas não, já caducou porque ele já respondeu não sei onde. É a coisa mais simples para eles, para poderem simplesmente enrolar e jogar isso para as calendas, literalmente falando. Então a gente tem 2 problemas aqui. Que é o problema de que é indefensável para o governo Lula defender a sua tese e por isso mesmo está fugindo de ser confrontado com isso. Eu espero muito que nos debates eleitorais, e a gente praticamente vai ter o Lula contra a direita, né? Porque são praticamente todos contra a direita. Eu espero muito, né? Porque essa é aquela coisa assim, na marca do pênalti, né? E sem goleiro, não tem como perder essa. Né? Espero que isso seja levado na época da eleição, porque se esperar, né, nas entrevistas coletivas, na imprensa, de fazer as perguntas, que não são nem incômodas, são perguntas óbvias, isso não vai acontecer. Esperar que o próprio Congresso consiga
pelo menos, fazer perguntas para colocar essas pessoas numa situação em que elas têm que dar alguma satisfação, também não vai acontecer. Mas aí a gente entra nesse outro ponto, que é o fato de que o STF hoje é um parceiro do governo Lula. Não há como você separar uma coisa da outra. Qualquer movimento do governo Lula tem sido avalizado pelo STF, em várias das áreas. Porque cargas d'água, o Mauro Vieira vai achar que ele está obrigado a ir numa convocação de uma comissão do Congresso para dar alguma explicação, se ele sabe que o STF vai simplesmente ignorar ou literalmente lhe dar um salvo-conduto, como já fez para tantos outros. Né? Então um pequeno fato, mas muito simbólico de muito do que a gente tem vivido no país nos últimos anos. E falando de autoridades da República que estão fugindo, né, ficam saindo pela tangente, vamos falar agora da situação do Alexandre de Moraes como réu lá na Justiça dos Estados Unidos por causa das ordens ilegais de censura que ele distribuiu à torta e à direita para empresas de cidadãos americanos. As empresas Rumble e Trump Media, que processam o ministro, apresentaram uma manifestação de 24 páginas ao Tribunal da Flórida, se opondo ao pedido do governo brasileiro para que a ação seja arquivada. A petição aponta que se trata de um caso de fácil percepção. Nenhum juiz brasileiro tem autoridade para impor comandos judiciais unilaterais operativos nos Estados Unidos. A autoridade de um juiz dos Estados Unidos para emitir um mandado de busca não inclui a autoridade para executá-lo no Brasil. Da mesma forma, Moraes não pode contornar os mecanismos reconhecidos para a execução transfronteiriça. Olha, os advogados resumem a controvérsia em uma única pergunta, viu, Fabi? Um juiz estrangeiro pode impor ordens diretamente a empresas americanas sem seguir os tratados internacionais? A resposta deles é categórica, obviamente que não. Segundo a petição, um juiz brasileiro não pode simplesmente mandar ordens por e-mail para empresas nos Estados Unidos e exigir que elas sejam cumpridas. Dá para deixar mais claro do que isso, Fabi, a enrascada em que o Moraes se meteu, não? Bom, acho que está muito claro, principalmente para o governo atual dos Estados Unidos, o governo Trump, o que o Moraes é e o que o Moraes fez. Tanto que ele participou, estava na Magnitsky, né, que agora está suspensa em relação a ele, mas a situação permanece. Falando em contradição, especificamente neste processo, existe também, nessas 24 páginas, a gente ficou sabendo que o ministro da Justiça, quando era ministro da Justiça, Flávio Dino, ele garantiu, né, um certo momento, quando ele era ministro, que o Alexandre de Moraes não iria mais fazer qualquer tipo, né, de intento ao judiciário americano sem passar pelos trâmites legais ali, que é o carta rogatória, oficiar, inclusive o Ministério da Justiça daqui, para oficiar o Ministério da Justiça de lá, como tem que ser, né, quando se trata de decisões institucionais. E mesmo depois, o Flávio Dino garantindo isso, o ministro Alexandre de Moraes repetiu o mesmo modus operandi de tentar, então, citar, né, um cidadão americano e uma empresa americana. Então, isso fica muito evidenciado neste processo. O grande problema deste processo é que se trata de uma ação civil no estado da Flórida. E a grande dúvida é que existe precedente para que realmente esse processo seja extinto, dado que o que o Brasil alegou, e nós não sabemos como pensará a justiça americana em relação a uma ação civil, é justamente em relação a se é ou não as decisões do Moraes, elas foram feitas através da soberania das decisões de tribunais exteriores. Por que isso é importante? Porque o Supremo Tribunal Federal tem garantido essas ordens ilegais e inconstitucionais do ministro Alexandre de Moraes, que viola a própria lei brasileira, para depois, então, violar também a lei americana. Mas enquanto nós tivermos aí os ministros do Supremo dando esse respaldo por trás do ministro Alexandre de Moraes, é uma dúvida, né, que fica, que em breve será respondida nos autos dessa ação, se nesta ação será considerado que foi feito tudo isso que o Alexandre de Moraes ele fez, sendo um juiz e, portanto, institucionalmente, equivocadamente, e esse processo teria que ser, então, colocado de uma outra forma, ou se dará para responsabilizar o Moraes no CPF dele. Né? Lembrando que tem esse precedente aqui de outras ações, mas nós sabemos aí que, neste processo, a juíza está dando
o contraditório para ambas as partes. E isso, para nós aqui, já é um alento, porque a gente não vê no judiciário brasileiro faz bastante tempo. Mas vamos aqui observar, porque essa questão é importante, e mesmo que a juíza entenda que sim, o Moraes agiu no CPF dele, não ficaria exaurida essa questão do Moraes ter feito o que ele fez, como nesse resumo dessa única frase que você disse. Então, haverá possivelmente desdobramentos em relação à diplomacia e também a gente precisa pensar que isso até é uma ação meio que laboratório, porque essa questão de juízes, o direito internacional, ele não tem mais resposta para quando se trata, inclusive, do direito digital. Então, existem novidades e o Moraes pode servir de laboratório, assim esperamos. Porque, de fato, para nós aqui no Brasil, a gente vê com muita... É muito claro para nós, né, o excesso que o Moraes cometeu, inclusive indo contra a nossa Constituição e cometendo crimes, né? Até diria que crime de responsabilidade, que a gente acabou de falar do ministro Mauro Vieira, que só para esclarecer também, eu achei interessante essa parte, voltando na pauta anterior, e para fechar aqui meu comentário, Tosi, que a comissão finalmente resolveu, então, instaurar um processo de crime de responsabilidade para o ministro de Estado. Isso é um passo importante, mesmo que acabe ficando na mesa do Alcolumbre, porque quando se trata de crime de responsabilidade, quem julga é o Senado, e a petição começa também pelo Senado. Mas mesmo tendo um resultado negativo, é importante tomar esses passos, porque é importante começar os processos institucionais que nós temos para fazer com que aqueles que estão representando o Estado, seja na figura de um ministro de Estado, seja na figura de um juiz do Supremo Tribunal Federal, eles têm que ser responsabilizados, acima de tudo e primeiro de tudo, pela legislação brasileira, pelos instrumentos que nós já temos. Bom, nesse processo, Lacombe, em que o Moraes é réu aí nos Estados Unidos, os advogados chamaram atenção para uma incoerência da Advocacia Geral da União, que tenta ser parte interessada na ação. A AGU primeiro sustentou que as decisões do Moraes não tinham efeitos fora do Brasil, né? Que isso não pode mesmo, mas depois mudou e agora diz que não, são atos soberanos do Estado brasileiro e por isso estão protegidos por imunidade. A AGU parece que está meio perdida aí na estratégia de defender o ministro a qualquer custo, não, Lacombe? A AGU não deveria estar neste caso de maneira nenhuma, né? Falamos já sobre isso aqui, a Advocacia Geral da União. O Alexandre de Moraes não é a personificação da União. Ele deveria estar pagando do próprio bolso os advogados para defendê-lo aqui nesse processo na Justiça Federal da Flórida. E os advogados da Rumble e do Trump Media, eles simplesmente apontaram a estratégia mentirosa da AGU, né? Que, repito, não deveria nem estar neste caso. Então, já falamos aqui nessa história, quem atacou a soberania de quem? Foi o Alexandre de Moraes que atacou a soberania americana, censurando cidadãos americanos, residentes legais aqui nos Estados Unidos, né, bloqueando as suas redes sociais, bloqueando plataforma. Então, a jurisdição dele se resume ao Brasil. Ele pode cometer os arbítrios, abusos e ilegalidades dele no Brasil, já que não há uma reação convincente e firme contra tudo isso. No Brasil, ele está podendo fazer, né? Agora, a AGU, o argumento, as ordens de Moraes são atos soberanos do Estado brasileiro protegidos por imunidade e não podem ser analisados pela justiça norte-americana. Meu Deus do céu, se tem efeito aqui em solo americano, né, prejudicando cidadãos americanos, empresas americanas, aí me desculpem, mas não dá para levar a sério, né? Realmente não dá para levar a sério. Se não estão questionando, né, a validade das decisões, de todas as ações do Alexandre de Moraes no Brasil, como deveriam, né, se ele pode, de novo, cometer esses abusos, arbítrios e ilegalidades de qualquer forma, né, em quantidades absurdas, né, aqui a história já é um pouquinho diferente, né? Censura e perseguição política aqui nos Estados Unidos. No Brasil também não é permitido, a lei também não permite, mas como não existe mais lei no Brasil, agora aqui nos Estados Unidos o negócio é diferente, né? Aqui as leis são respeitadas. Rapidamente sobre Mauro Vieira, falei para você, Tosi, você falou, é obrigatório, ser obrigatório, né?
daí a ele comparecer é uma distância. Eu não me lembrava de cabeça, mas eu me lembrava que o Flávio Dino, como ministro da Justiça, tinha sido convocado, então teria que comparecer obrigatoriamente a comissões temáticas do Legislativo, e ele não foi. Não me lembrava quantas vezes. Foram 3 vezes. Depois eu fui pesquisar. Foram 3 vezes. E não deu em nada. Não deu em absolutamente nada. Eu espero, como a Fabi falou, que agora, né, seja tocado aí esse processo por crime de responsabilidade sobre o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira. Né? Essa declaração dele de que os Estados Unidos, tendo declarado PCC e CV organizações terroristas internacionais, que os Estados Unidos fariam uma ação militar contra o Brasil, se não me engano, ele até usou algo contra o Brasil e não contra as facções criminosas. Ela foi um desastre absoluto, né? Foi extremamente, como deveria, extremamente mal recebida aqui nos Estados Unidos e, obviamente, né, eles preferiram ficar em silêncio neste momento. É aquela história, né? Falou bobagem, deu um cheirinho ruim, deixa quieto um pouquinho, depois a gente vê como é que fica. A estratégia foi essa, se encolhe, finge que não falei, mas falou. Ou seja, é o Lula fugindo desse tema da segurança pública, é o Mauro Vieira fugindo de dar explicações sobre o discurso que favorece as facções criminosas, e é o Alexandre de Moraes fugindo da situação de réu lá nos Estados Unidos, tentando dar a volta, seja como for. Mas olha, em determinado momento da representação, os advogados da Rumble e da Trump Media mostram a total inconsistência do que o governo brasileiro alega diante da realidade dos fatos. O próprio está ali, ó, na petição, ou na representação, o próprio Ministério da Justiça do Brasil disse ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em junho de 2025, que as ordens brasileiras operam estritamente dentro do Brasil, não têm efeito extraterritorial e devem ser cumpridas por canais apropriados. Mas, semanas depois, Moraes enviou por e-mail outra ordem para a Rumble na Flórida, pretendendo exigir o banimento global da conta de um usuário dos Estados Unidos e a remoção de conteúdo lícito, sob ameaça de multas diárias. Ou seja, Chico Moraes seguiu caneteando, distribuindo ordens de censura, independentemente do que já diziam as autoridades brasileiras ao governo Trump, tentando justificar, não, é coisa nossa aqui, doméstica, interna, e o Moraes mandando ordem secreta, ameaçando com multa, gente que está num outro país, né, numa outra jurisdição, mas para ele jurisdição, limites da jurisdição não existem nem em relação aos estados nacionais, Francisco. E de duas uma, né? Ou o governo brasileiro mentiu, ou o senhor Alexandre de Moraes faz o que faz independentemente de governos, seja o brasileiro, seja o norte-americano. Se você tem os governos dizendo, não, vamos seguir os procedimentos, e 2 dias depois o mesmo juiz está nem aí, né, para esses procedimentos e faz do jeito que ele acha que tem de fazer, não tem muita saída. Né? Não tem muita saída. E depois esse governo vai lá e manda a AGU defender o juiz. Exato. Então, a entrada em cena da AGU, a entrada em cena do Brasil para tentar defender a soberania, está complicando ainda mais a situação, na verdade, do que exatamente ajudando ou defendendo o Alexandre de Moraes. E de fato, acho que na semana passada a gente conversou sobre isso, eu e a Fabi concordamos nesse ponto, que existem 2 discussões em cena aqui, né, que é como bem a Fabi colocou, um laboratório para uma questão que o mundo vai ter que enfrentar, já tem que enfrentar e vai ter de enfrentar mais ainda por conta da globalização da internet e do fato de que as coisas acontecem num ritmo em que esses tratados internacionais, as providências dos judiciários para atravessar, né, os estados e as soberanias, elas são muito mais lentas, né? Então é muito mais difícil de você conseguir, digamos assim, conter alguma coisa ou tomar alguma providência cautelar em relação a algum crime, algum ilícito que possa estar sendo cometido. Essa discussão ela existe, ela precisa ser enfrentada pelo mundo. E hoje até eu estava mais cedo assistindo o Sem Rodeios aqui da Gazeta, que começou mais cedo por causa dessa maldita Copa do Mundo. Maldito porque nós estamos fora, né? Mas o nosso colega, o Flávio Gordon, ele estava comentando, eu não me lembro se era o mesmo assunto, mas ele lembrou muito bem que essa discussão dessa questão da jurisdição internacional é algo que desde o século XIX isso já é muito discutido por conta da pirataria. A pirataria não da internet, a pirataria, né, real mesmo. E o Império Inglês precisava de instrumentos legais para poder combater esses piratas onde quer que estivessem.
né? Porque se usar toda essa burocracia estatal para daí ter autorização para a Marinha Inglesa poder atuar e tudo mais, já era, né? Os piratas vão estar sempre muito na frente. Então é uma discussão que já acontece desde há muito tempo e é muito em virtude das circunstâncias que o mundo vive. E o Flávio, quando ele falou isso, me fez lembrar de um livro muito famoso, que é o Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne, fazer um momento cultural aqui, que talvez muita gente talvez não tenha lido, mas conhece mais ou menos a história. E é uma coisa muito interessante que tem na história, que é o personagem lá que está fazendo a Volta ao Mundo em 80 Dias, ele também está sendo perseguido por um detetive, porque ele está sendo acusado de um crime, ele nem sabe da acusação, mas ele está sendo acusado de um crime. E esse detetive vai para prender o personagem do livro. E como ele está dando a volta ao mundo em 80 dias, o roteiro, o percurso que ele está fazendo pelos países, boa parte deles é dentro do Império Britânico, né? Ou seja, estamos dentro da lei ali da Inglaterra, vamos colocar assim. Mas mesmo dentro da lei, é preciso que chegue uma comunicação da Inglaterra para a Índia, para chegar na Mongólia, para que ele possa ter o direito de prender o sujeito. Então ele viaja junto com o personagem, mas ele não pode prendê-lo enquanto não chega à ordem legal, mesmo estando dentro do mesmo império. E quando ele, enfim, consegue sair do império, seguindo a sua viagem, e essa ordem não chega, o detetive não pode fazer absolutamente nada senão começar os trâmites para tentar prendê-lo em outros lugares ou então esperar que ele volte para a Inglaterra. Basicamente, a boa parte, uma das tramas do livro se passa com relação a isso. Por que eu estou citando isso? Porque é algo muito parecido com o que a gente está vendo aqui, né? O Alexandre de Moraes, ele literalmente, as ordens que ele sai, independente da questão de fundo, da questão de soberania, de competência, de jurisdição, existe um caso concreto específico aqui, né? E nesse caso concreto específico, pela petição, e a gente vai tendo conhecimento melhor dos autos a partir do momento que essas petições começam a ser divulgadas, você começa a ver que o Alexandre de Moraes ele manda a notificação para o e-mail direto do Rumble nos Estados Unidos. Não é que ele mandou para o escritório do Rumble aqui pedindo que fosse tomado providência, porque aí até daria para fazer alguma defesa que ele está atuando como uma empresa que atua no Brasil. Mas é uma empresa estrangeira e, portanto, existe um tratado, você tem que passar pelos procedimentos, que é o que o Ministério da Justiça disse aos Estados Unidos, que não tem outra defesa, se não dizer, não, vai seguir esses trâmites. Mas ele não seguiu, ele fez de maneira direta. Então, existe algo, nesse caso específico, que me parece invencível pelo Alexandre de Moraes, e por isso mesmo talvez ele nem faça a defesa dele lá, porque, no fundo, talvez ele saiba que não tem defesa com relação ao caso concreto, porque ele deu ordens expressas e diretas para um outro Estado, para uma outra nação. E por que isso é tão grave? Porque é um direito do cidadão em relação a todos os Estados, inclusive ao seu próprio. De que o Estado ele tem que seguir um certo procedimento legal, um processo legal, para evitar as arbitrariedades e o autoritarismo, quando não o totalitarismo. Porque se uma figura pública, né, um agente público, ele tem o poder de fazer como ele bem entende, determinar ordens, independentemente de onde a pessoa esteja, qual é a lei do lugar, qual é a própria lei do próprio país, você já não está mais num Estado de direito. Nós estamos vendo, já é uma outra coisa, já é um outro contexto, que tem mais a ver com uma ditadura, que tem mais a ver com algum Estado totalitário. É uma garantia do cidadão. Qual é o porém disso? É que, de fato, essa garantia do cidadão vai fazer com que pessoas culpadas acabem demorando mais para você conseguir puni-las. Porque é da lógica do jogo. Para defender milhares de inocentes, às vezes você demora um pouco mais para conseguir pegar um culpado. O senhor Alexandre de Moraes ele acha que é o oposto, né? Que os culpados têm que ser pegos imediatamente onde quer que estejam. Ele se colocou uma estrelinha de xerife do mundo, né? Eles já se consideram, o ministro Dias Toffoli se considera um editor de uma nação, o Alexandre de Moraes se considera o xerife do mundo, literalmente falando. E nesse caso específico, o que a petição deixa muito claro e muito revelado é que não tem defesa. Acho muito difícil que a juíza vá conceder, não vá dar ganho de causa ao Rumble em função dessas notificações acontecendo nos Estados Unidos. Agora, desse caso específico, pode sair um case para se discutir a questão da soberania, de como é feito esse processo entre os Estados e pode-se fazer modificações em tratados internacionais de como essas coisas podem acontecer. Mas até para isso também tem que seguir um certo procedimento processual e legal que o senhor Alexandre de Moraes não seguiu. Então eu volto para o meu primeiro ponto, né? Do jeito que a coisa está, ou o governo brasileiro está mentindo oficialmente falando para o governo americano, e isso diz muito de quem somos, ou então o senhor Alexandre de Moraes não respeita sequer o seu próprio ordenamento jurídico, porque ele mesmo está descumprindo aquilo que diz os tratados internacionais e como as coisas deveriam seguir. Seja qual for a resposta, não tem saída para o Alexandre de Moraes. Pois é, aqui no chat tem uma pessoa que perguntou assim, mas do que mesmo que o Moraes é réu nesse processo nos Estados Unidos? Ora, simplificando, né? Ele é réu porque tem brasileiros radicados nos Estados Unidos, outros naturalizados,
empresas americanas, que o Moraes, sendo criticado por essas pessoas lá de fora, e como as redes sociais se intercomunicam, né, não tem as fronteiras, ele se sentiu ofendido ou, querendo calar essas pessoas, mandou ordens secretas para as empresas banirem postagens, banirem o perfil completo daquele cidadão sob ameaça de multa e ainda exigindo que as empresas não divulgassem a ordem secreta, né? Uma coisa assim fora de propósito. Bom, em relação à tentativa de blindar o Moraes, de protegê-lo por trás do cargo de ministro da Suprema Corte, as empresas americanas apresentaram alguns argumentos incisivos que vale aqui destacar. Veja só. Num determinado momento, elas declaram: nem todo ato de um juiz é um ato soberano. Se um oficial age além das limitações legais, suas ações são consideradas individuais. Nenhum juiz brasileiro tem autoridade para impor comandos judiciais unilaterais operativos nos Estados Unidos. A autoridade de um juiz dos Estados Unidos para emitir um mandado de busca não inclui autoridade para executá-lo no Brasil. Da mesma forma, Moraes não pode contornar os mecanismos reconhecidos para execução transfronteiriça. Agora, Fabi, se esses fossem argumentos apresentados perante o nosso STF aqui, a gente sabe que provavelmente a corte daria de ombros, né? Mas perante uma corte americana, lógica, ponderação e racionalidade, de uma forma tão claramente apresentadas, não costumam ser desprezadas, né? Dá para a gente fazer até uma equiparação. Aquele inquérito 4781, onde nós tivemos a instauração, né, deste inquérito pelo ministro Toffoli, que deu na mão do Alexandre de Moraes, eles alegaram o artigo 43, o regimento interno do Supremo, que dizia sobre a competência de territorialidade, que era justamente, eles entenderam então que o STF era como se fosse um lugar físico, se tratando de lugares da internet, se tratando de crimes de internet. Então, até na época, entre os juristas, havia uma brincadeira de que o STF era o mundo. Acho que o Moraes levou bem sério essa parte aí da brincadeira e considerou que realmente o STF é o mundo e que não existem fronteiras legais para ele agir. Né? Para nós é muito claro. E creio também que a juíza americana já compreendeu, inclusive, este ponto. Só é algo sensível para julgar diante das legislações de dois países. Mas que, de fato, a gente tem muito explicitamente que o Moraes agiu ignorando a nossa própria legislação, que não colocou diante dos caminhos legais que se deveria, né, se ele queria que fosse rápido, se ele queria que alcançasse o objetivo por conta de eleições, ou porque atingiu pessoalmente, ou sei lá, né, os motivos realmente a gente nem tem essa transparência, porque eram ordens secretas, né? Inclusive, a gente sabe dessas ordens e sabe que realmente atingiu pessoas que moram nos Estados Unidos, empresas que estão nos Estados Unidos, como a própria Rumble, né, e a Trump Media, justamente porque tivemos conhecimento deste processo. Aliás, no Brasil também nós estamos com uma mania, né, de colocar sigilo em tudo quanto é processo, sendo que não seria a regra, seria a exceção. Mas então, ainda bem que existe transparência nesse processo americano, porque a gente também vem a descobrir o que mais também nos deixa mais chateados em relação à própria justiça brasileira, como de fato o ministro Alexandre de Moraes agiu ao arrepio da lei, inclusive, no meu entendimento, né, se isso for para frente e nós tivermos uma condenação, é para pegar esse case e trazer para o Brasil, porque isso seria para apurar dois tipos de crime, tanto o crime de responsabilidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal, como também o crime de abuso de autoridade, que eu vejo que o ministro Alexandre de Moraes está cometendo de forma contumaz, né? Ele gosta de falar isso, então acho que dá para a gente dar essa devolutiva. E isso é importante porque se for crime de abuso de autoridade, é na justiça comum. Então a gente sairia do escopo, né, um pouco aí do Senado que a gente está falando, né? Desculpa, o crime de responsabilidade seria do Senado, o crime comum de abuso de autoridade seria crime comum, e o crime de abuso de autoridade daria, eu sei, precisa da PGR, precisa do Supremo, mas seriam duas frentes, né? E eu acho que o Brasil está precisando disso, precisa dar uma resposta, precisa mexer as peças, para que haja entendimento da gravidade de uma ordem de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ignorando as fronteiras que ele tem conhecimento. Não dá para alegar ignorância.
Bom, a gente já segue o nosso papo. Vamos rapidamente, 30 segundos, para um recado do nosso patrocinador. A Alar nasceu da união de 55 pequenos agricultores e em 62 anos tornou-se referência do cooperativismo agroindustrial brasileiro. Presente no Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraguai, reúne mais de 17 mil associados e mais de 27 mil funcionários. Movimenta a economia, gera oportunidades e leva alimentos de qualidade ao Brasil e mais de 103 países. Essa é a Alar, cooperando para melhorar a vida das pessoas. Bom, Lacombe, deixa eu introduzir outro assunto para você aqui. O governo Donald Trump sinalizou hoje que deve aplicar taxas de 25% sobre produtos importados do Brasil. O tarifaço, a tarifa, foi proposta pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos e tem como justificativa que seriam práticas comerciais injustas por parte do Brasil, a suposta preferência ao Pix como serviço de pagamento eletrônico, tarifas desleais e preferenciais, além de falhas na aplicação de medidas contra a corrupção, proteção da propriedade intelectual e combate ao desmatamento ilegal. Segundo noticiado pela CNN, em valores, a tarifação chegaria a 21% das exportações brasileiras aos Estados Unidos hoje. E aí, Lacombe, eu fico contando, né, começando a regressiva, 3, 2, 1, até que o Lula diga que isso é um ataque à soberania nacional. Agora, será que o efeito tarifaço ele já está, de certa forma, precificado na disputa eleitoral ou ainda pode causar desgaste para um ou outro lado nesse embate político que a gente vive no país? Bom, você viu a nota oficial do governo Lula sobre a participação do Flávio Bolsonaro na audiência aqui, né? Dizendo que dos 34 brasileiros inscritos na audiência, apenas o Flávio Bolsonaro não defendeu os interesses do Brasil. Quer dizer, uma frase absolutamente mentirosa, né? Neste momento, Lula deve ter colocado o champanhe no balde de gelo. Está esperando só o Trump bater o martelo, aprovar o tarifaço para abrir e comemorar. É tudo que ele quer. O governo brasileiro não mandou representantes, a gente tem que repetir aqui, para essas audiências, né, que houve aqui nos Estados Unidos para discutir a adoção do tarifaço, que, como já falei aqui, dos 7 pontos apontados, né, pelo Escritório de Comércio dos Estados Unidos, com base na tal seção 301, 4 pontos estão diretamente ligados a administrações do PT, não só administrações do Lula, mas Lula e Dilma. Porque se você olhar, o PT está aí há 17 anos, né, dos últimos 23, 17 anos no poder. Os acordos do Brasil com Índia e México, sobre os quais há reclamações dos Estados Unidos, foram firmados por administrações petistas. O combate ou falta de combate à corrupção nos últimos 23 anos, 17 anos de PT, né, não houve, por culpa do PT. Combate à pirataria, à falsificação, desmatamento ilegal, tudo isso de alguma forma está ligado, cai no colo do PT. E o Lula vai jogar de novo com o Sidônio, com a turma dele, para dizer que o Flávio Bolsonaro não defendeu o Brasil, que ele defendeu o Brasil, que ele lutou para que não houvesse o tarifaço, que é a mentira absoluta, basta ver tudo que ele fala dos Estados Unidos e do governo americano. Ele tenta o tempo inteiro se indispor com a única superpotência mundial, esperando exatamente um resultado desse tipo, para jogar com esse discursinho, que é o discursinho típico de um esquerdista, de um comunista, de um socialista, Tosi, que você citou, né? Vou defender a soberania brasileira, vou lutar contra o império estadunidense, e essa farsa vai ser montada por ele. Agora, eu espero que as pessoas tenham um mínimo de informação e que a campanha do Flávio Bolsonaro, do outro lado, possa dar a real, né? Possa mostrar o que realmente foi feito de esforço pelo Flávio Bolsonaro para que não houvesse esse tarifaço. A palavra final do Trump deve ser essa, a adoção das sobretaxas, das taxas, mas isso não é bom para ninguém, né? A gente não pode defender algo assim. É só o Lula, né, no escurinho do cinema lá, com o champanhe já estourado, comemorando, porque acha que isso é uma peça fundamental para a campanha fajuta, mentirosa e enganosa que ele vai fazer agora, a partir de agosto. É a crônica de um discurso já esperado, né, Chico? A gente sabe exatamente qual vai ser a linha do governo Lula se vier uma tarifa de 1%, 0,5%, 25%, 50%, 100%, seja o que for, a gente já sabe que ele vai dizer que aqui não, aqui nós somos soberanos. E a mesma ladainha
sem atacar os problemas que são apontados pelos americanos e sem negociar propriamente isso, né? Apenas querendo se colocar à altura, desafiador, e como eu sempre digo, como aquele galinho Garniz né? No quintal, no terreiro, que pequenininho, mas fica dando pulo alto, desafiando o galo índio, o galo grande, e sabendo que vai tomar um pau daqueles. Diga lá. Era o Maduro gritando, né? Gritando contra o Trump, gritando, venham me buscar, quero ver. É mais ou menos aquilo, né? Exatamente, é o mesmo desempenho de palco, né, Lacombe? Exatamente mesmo. Não, e assim, na verdade, o governo do PT quer o tarifaço, né? Ele deseja que isso aconteça para que ele possa sustentar essa retórica que ele ganhou de bandeja no ano passado, né? Então, acho que tem duas coisas que dá para separar aqui. A primeira delas é o contexto histórico. Quando o tarifaço, né, aconteceu lá no ano passado, né, ele foi, e isso foi o Donald Trump quem fez, né, ele misturou as duas coisas. Numa única comunicação oficial, ele fala sobre a questão do Jair Bolsonaro, dos perseguidos pelo 8 de janeiro, da aplicação de sanções com relação a isso, a Magnitsky, etc. e tal. E junta tudo isso também a questão das tarifas, né, a questão da relação comercial com o Brasil, que jamais deveriam ter sido misturadas. Naquela época, né, porque como muito disso foi capitaneado pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Paulo Figueiredo, pelo pessoal que estava lá nos Estados Unidos, literalmente, os Bolsonaro principalmente, ficaram sem meios de se defender do tarifaço, porque veio meio que num pacote daquilo que eles haviam pedido com relação a Magnitsky. Então acabou sendo um tiro pela culatra, não porque eles queriam o tarifaço, né, mas porque o Trump misturou essas duas coisas, né? E depois, para piorar ainda mais, ele acaba daí tirando a Magnitsky também no meio do caminho. O que o governo do PT ele está apostando é que essa visão de que os Bolsonaro atuaram contra o Brasil, que pegou em uma parcela da população no ano passado, ela já pegou de tal maneira que ele pode sustentar o mesmo discurso agora. Acontece que o contexto agora é outro. Você não tem as duas coisas vinculadas agora. A questão do tarifaço, ele seguiu o caminho que começou lá com a determinação dessa investigação, né, da seção 301, nem me lembro direito o número, para acontecer. E nesse contexto econômico, né, tanto, eu estou falando aqui dos Bolsonaro, porque é o Eduardo lá e é o Flávio aqui, eles se movimentaram para não ficar apenas nas cordas, né, apanhando. Então o Flávio fez o movimento, foi aos Estados Unidos, fez a defesa. Que o governo Lula vai dizer que ele foi o único que não defendeu o Brasil, né, vai mentir sem nem passar vergonha, eles sempre fazem isso a vida inteira e não vão deixar de fazer de novo. A questão é que, em tempos em que existe internet, a mentira tem muito mais perna curta do que parece. Só que aí entra uma dimensão desafiadora para o Flávio Bolsonaro, principalmente, que é uma questão de comunicação, né, que para mim, é o que faltou em 2022. Né? Um dos problemas, uma das razões pelas quais o Jair Bolsonaro perde é por um problema de comunicação muito mal trabalhada na época da pandemia, que custou muito caro na época da eleição. Agora, é preciso saber conduzir o jogo. Né? Se você tem na área da segurança pública, literalmente a bola quicando na marca do pênalti sem goleiro, porque o próprio governo Lula está deixando essa bola ali, na questão do tarifaço, o governo Lula está dando por garantido que o jogo está ganho para ele. E eu acho que não está. E eu acho que não está porque eu acho, para voltar na pergunta inicial que você fez para o Lacombe, eu acho que isso já foi precificado pelo eleitor, sim. Eu acho que isso já está muito claro e não rende tanto assim como parece. E mais ainda, periga esse preço ficar um pouco menor, porque os movimentos do Flávio mostram uma defesa do Brasil, alguém que não quer essa tarifa. E a gente começou a dissociar a dimensão do que era a punição da Magnitsky desse tarifaço. Se a comunicação for minimamente bem feita, o Bolsonaro não somente diminui o preço que ele já pagou no ano passado, como ele tem até a capacidade de inverter esse jogo. Por exemplo, só para dar um exemplo do que é uma boa comunicação. Nessa semana, começaram até que, enfim, a falar quanto que outros países tarifam o Brasil. No caso, a China, por exemplo, que tarifa não sei quantos, 30 e tantos %. Então, quando você deixa de dizer que é o Trump malvadão que está fazendo tal coisa e coloca a coisa nas relações bilaterais, em termos de protecionismo e de liberdade econômica, o Brasil vai perder para todos os países, porque poucos países são mais fechados do que o Brasil. Mas quando você coloca outros países para discutir, você retira essa dimensão político-eleitoral específica com os Estados Unidos e coloca a discussão pública em outro patamar, né? Algo muito simples, que faz com que diminua muito a capacidade de ferir, vamos dizer assim, dessa retórica eleitoral do governo Lula. O que me parece é que o governo Lula está tão sem alternativa,
ele não cresce de jeito nenhum nas pesquisas, por mais que a direita faça um monte de lambança para dar esse crescimento para o Lula, que todas as armas que ele tem são as armas que ele já usou. São as mesmas armas de sempre. Ele parece ter sem criatividade e sem ter o que apresentar, literalmente falando, para conseguir crescer minimamente nas intenções de voto, né? Então, é uma questão de comunicação, principalmente do Flávio Bolsonaro e da direita. Se acertar nisso, não só eu acho que diminui aquele preço que já pagou no ano passado, como periga até inverter o jogo. É curioso quando você diz que ele vai usar as mesmas armas, né? É como talvez um jogador com um baralho todo marcado está olhando ele ali com as mãos, né, segurando as cartas, e você já vê, ele vai puxar aquele 4 de ouro que está todo manchado, né? Todo mundo sabe que é a carta que ele vai puxar, né? Sabe que é o 4. Aquela dama de copas ali, vem agora, lá vem, lá está ele puxando a dama. Cartas marcadas, a gente já sabe o que esperar e já dá para antecipar os movimentos, porque é muito previsível mesmo, como você disse. Agora deixa eu trazer para você um outro tema aqui, Fabiana. O presidente Lula, olha só, sancionou nessa semana uma nova lei que coloca como componente curricular obrigatório da educação básica a educação política e os direitos da cidadania. Educação política obrigatória agora para as crianças. A matéria altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e já foi sancionada, ou seja, já está valendo. Bom, como a escola tem um papel fundamental na construção da consciência política dos jovens, vem aquela pergunta inevitável, né? Quem vai elaborar o currículo que será usado na sala de aula? A resposta está na própria LDB, que no seu artigo 8º diz que caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas, exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Ou seja, trocando em miúdos, Fabi, é o poder central, o governo federal, que vai comandar a elaboração e a articulação dessas políticas educacionais. Estados e municípios podem até colaborar com o plano, mas quem dá a palavra final é a União. E aí, Fabi, educação política para as crianças, ensino fundamental, não tem aí um perigo de virar isso uma arma, uma ferramenta de doutrinação política de esquerda no país? Já considero como um elemento colocado, já considero como realidade, né? A gente sabe que a esquerda, ela trabalha com isso, ela trabalhou a educação, por exemplo, em universidades. A gente sabe que, né, pessoas entram ali e saem de uma forma completamente transformada para o mal, e não é diferente na tentativa de também transformar o que já é ruim, inclusive, que é a educação de base. Bom, a instauração, primeiro que a gente sempre tem que remar contra o que governos petistas acabam colocando para nós, que é esse excesso de Estado, né? Como se não bastasse a própria educação política, por que eles precisam colocar na educação de base? Porque o movimento que eles estão vendo, não só no Brasil, mas na América Latina, que a esquerda está se distanciando dos jovens, é algo orgânico. É algo que realmente, de tempos em tempos, né, a juventude resolve inovar, justamente porque olha para aquele modelo que está instaurado, e a esquerda guerrilheira da América Latina é falida nesse sentido, e não se identifica mais. Tanto que até nessa pesquisa recente que saiu, mostra que, em relação ao Flávio Bolsonaro e ao Lula, para a gente colocar em termos atuais aqui de eleição brasileira, quem mais tem tendência a votar no Flávio são justamente os mais jovens, né? A esquerda está perdendo esse aspecto aí de ganhar a juventude. Então, eles precisam colocar isso na educação, precisam sempre insistir também nas pautas woke, né? A esquerda também tem essa característica de implementação de agenda, e essa agenda é comandada aí por forças, né, inclusive internacionais, não é jogado, não é por acaso, e é uma marca que ficará por anos, né, até vir algo que possa revogar, modificar. A gente viu como como teve dificuldade quando se somente tentou discutir, né, a renovação, a modificação da educação de base no Brasil. A gente olha e vê, por exemplo, a dificuldade que é do schooling que a gente está vendo também, né, que tem essa pressão ideológica justamente por conta, né, do objetivo final. O objetivo final é eleitoreiro, o objetivo final é concentração de poder nas mãos dos mesmos, o objetivo final é doutrinação ideológica, sim, né? Então,
isso está, no meu entendimento, está consumado, Tosi, não traz nada de novo. Agora também, deixa eu só falar a respeito da pauta anterior, o Lula já está tão definitivo em relação ao tarifaço, que hoje à tarde já era dito que eles já estão se movendo para praticar a lei de reciprocidade aprovada no Congresso Nacional recentemente. O que a gente não precisa dizer que é um absurdo, né? Não tem nem para mensurar o objetivo disso, mas olha só, ele vai emplacar, então, nessa narrativa que o Maduro persistiu, né, de anti-Yankee, e vai tentar ser recíproco, sendo que o Brasil só tem a perder com isso também. E a própria declaração do Departamento americano dizendo que o Brasil não se empenhou para que esse tarifaço não ocorresse. Então a gente já tem a chancela até dos americanos para dizer isso aqui pertence ao Lula, o Lula não se empenhou, o governo brasileiro, ele que é responsável, ele que está governando. Mas até aí, isso colar, né, de fato, e isso, a campanha do Flávio trazer isso para a realidade, tem 2 passos aí bem distantes. Espero que consigam, né, justamente porque o Lula já está se preparando para então comunicar do tipo, vamos dobrar a aposta e vamos aplicar agora a lei de reciprocidade. Pois é, o governo tanto fez que não deu bola para isso, que teve até um levantamento recente de quantas vezes o Lula já atacou o Trump nesse mandato, né? Mais de 60 vezes ele fez ataques ao Trump, ou seja, esse seria o governo que quer negociar, quer chegar a algum acordo? Longe disso, né? Agora, o senador Hamilton Mourão Lacombe foi o único no Senado que votou contra essa proposta. Segundo ele, era preciso olhar para a questão subjetiva por trás dessa matéria. E ele perguntou o seguinte: quem é que vai ministrar essa aula? São aqueles docentes formados em escolas de nível superior, onde nós sabemos qual é a corrente ideológica que predomina. Então, nós estaremos abrindo um flanco para uma ideologização desde tenra idade nas nossas crianças e adolescentes. Como disse a Fabi aí, né, não é abrir um flanco, né? O flanco já está escancarado, mas agora está institucionalizado por lei, Lacombe. Eu não costumo concordar com o Hamilton Mourão, não, tá? Mas dessa vez eu concordo. Quer dizer, já não bastam aqueles professores de história e geografia, que normalmente são os maiores militantes socialistas e comunistas, aqueles que agem mais nessa covarde lavagem cerebral porque passam os nossos estudantes, e a pergunta do Mourão tem todo cabimento. Eu acho até que ele foi econômico, porque onde você vai encontrar um ambiente acadêmico, uma universidade, escola de ensino médio, ensino fundamental, em que você tenha liberdade de pensamento, você tenha pelo menos uma exposição do que é o conservadorismo ou o liberalismo? Você não tem. É difícil de encontrar. Eu não conheço. Né? Tem uma ou outra escola que foram concebidas para ser células conservadoras, que nessas sim, essas vão se salvar, se salvam sempre. Mas 90% vai ladeira abaixo. Então, eu me lembro bem, eu nasci em 1966 e na minha época de escola a gente tinha lá Educação Moral e Cívica e OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Né? O SPB tinha tido uma versão no governo João Goulart, naquela rápida passagem do João Goulart ali, mas foi depois implementada novamente pelo Costa e Silva. A Moral e Cívica, sim, já é com Costa e Silva em 69. Então, olha lá, eu tinha no colégio católico, São Vicente de Paulo, no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, eu tinha aulas de OSPB e de Educação Moral e Cívica. Vocês sabem quem eu tive como professor de OSPB no São Vicente de Paulo? Um cara chamado Chico Alencar. Já ouviram falar? Deputado federal do PSOL. Então vocês imaginem o que ele me ensinou. Nada, né? Aliás, eu era mestre em discutir com o professor. Meu pai me treinava em casa para que eu respondesse aos professores quando eles diziam, por exemplo, na época ainda havia União Soviética, que a União Soviética era o paraíso na Terra, que Cuba era maravilhoso e tal. Era uma fase bem difícil. Então tem esses 2 pontos. Primeiro, como é que vai ser definido esse programa dessa matéria, esse currículo dessa matéria, e depois, quem que vai ministrar estas aulas? Então, 90% de chance de ser alguém completamente enviesado, que vai abrir mão do mundo real, dos fatos, né, que vai dizer que socialismo e comunismo são tudo de bom, sem sequer expor aos alunos, né,
quais são os países, né, que têm condições melhores, mais desenvolvidos, e que tipo de governo, de administração, de ideologia, de regime eles têm. E você não vai encontrar quase nunca socialistas e comunistas, e não me venham com essa história de que os países nórdicos são socialistas, pelo amor de Deus. Eles são social-democratas, que é uma metamorfose também do comunismo e com data de validade. Daqui a pouco eles vão estar em situação bem delicada, que a carga tributária lá é enorme. Mas apostaram para chegar a esse ponto em que, em 100 anos de liberdade econômica, de incentivo à indústria, né, juntaram riqueza para conceber esse estado de bem-estar social que, na minha opinião, e na opinião de muitos especialistas, o que não sou nessa área, tem data de validade. Chega uma hora que vence, né? Então, é muito perigoso. Eu acho que é mais uma porta para a lavagem cerebral. Infelizmente, os nossos estudantes já sofrem bastante quanto a isso. Eu sei de alunos que não concordam com essa linha, né, que infelizmente tomou o poder no Brasil, e sofrem muito nas escolas, são minoria. Então, a gente precisa escapar disso de alguma forma, né? Algumas escolas conseguirão, mas a maioria não. A gente fez há pouco um paralelo, né, entre o desempenho e a atitude do Lula, parecendo o Maduro lá, como um galo garnizé, desafiando o imperialismo, o Trump, os Estados Unidos, o grande Satã, etc. E eu fico imaginando aqui agora, esse cursinho, um professor em sala de aula, né? Quase como se fosse na Venezuela de Maduro. E hoje, niños, vamos falar sobre o enfrentamento do capitalismo. É a primeira aula, né? Primeira aula da educação política. Vamos enfrentar o capitalismo. Esse cursinho. Algo nessa linha. Eu sou da época também da educação moral e cívica, que o Lacombe falou, né? Eu literalmente não lembro de absolutamente nada do conteúdo. Por isso eu confio muito no aluno brasileiro, né? Qualquer matéria que invente que não caia no vestibular ou no Enem, ele literalmente não dá a menor pelota para esse tipo de coisa. Então eu confio muito nessa capacidade do aluno de literalmente, simplesmente deixar passar esse tipo de coisa, né? Tipo de bobagem mesmo, né? Mas na época também, né? Quem é que dava aula de educação moral e cívica? Você não tem informação, né? De qual é de que área vem o professor que vai dar esse tipo de coisa, né? Porque é uma matéria que inventaram do nada. Na minha época, era professor de história, né, que simplesmente usavam da aula, da matéria, muito provavelmente para complementar algo que era dado na matéria de história. Eu queria fazer um contraponto com relação a... Não concordo com a lei, acho uma barbaridade, acho que é evidente o intuito de doutrinação, etc. e tal. Porém, o meu contraponto é o seguinte: quando isso é escancarado dessa forma, ela não costuma funcionar. Boa parte da visão de esquerda que dominou o Brasil, provavelmente desde a Constituição de 88, ali, década de 90, começo ali ainda do século XXI, ele se deveu não exatamente a uma doutrinação feita em sala de aula, mas era algo que era literalmente quase que o ar da cultura em torno de nós. Era muito difícil você ser de direita. Porque basicamente os professores, quando eles davam aula da história, sempre havia, não precisava falar muito a respeito da direita ou qualquer coisa que valha, porque você meio que saía naturalmente aprendendo que a direita era da ditadura, era coisa do grande Satã, etc. e tal, e que a esquerda que seria super legal, bacana, etc. e tal. Isso não era explícito. A doutrinação ela funciona quando ela acontece através da influência, em geral a influência pelo professor legalzão. Né? O professor que tem o carisma que conquista os alunos e aí os alunos compram aquilo que o professor fala. Quando você cria uma matéria para isso, o efeito é muito menor, porque se a doutrinação for explícita, hoje nós não estamos naquele contexto onde eu vou buscar informação sobre política, na minha época de escola, na televisão, no jornal escrito, na revista do final de semana e na sala de aula. Eu não tinha para onde correr. O mundo parecia ser de esquerda mesmo, porque não tinha literalmente um ponto de vista que fosse dissonante. Hoje isso é muito diferente. Qualquer coisa que você aprenda numa sala de aula, eu vejo pelos meus próprios filhos, eles imediatamente já botam na inteligência artificial para saber se é daquele jeito mesmo. E, em geral, você tem condição de obter informação para muito além do que aquilo que o professor está colocando em sala de aula. Uma outra coisa que também aconteceu desde que os movimentos lá de 2013 geraram uma direita é uma preocupação cada vez maior do país inteiro, dos pais, com relação ao que está sendo trabalhado em sala de aula. É muito mais difícil para os professores conseguirem fazer as doutrinações hoje em dia. E não é só de escola particular, não, tá? Conheço bastante gente de escola pública em que se vê o material escolar, o tipo do professor, há um certo cuidado, vamos dizer assim. Claro que
vai ter, mas eu estou dizendo que há um contraponto que antes não existia. E que o efeito dessas coisas pode ser muito menor do que parece. E, ao mesmo tempo, quando você abre o flanco para falar de política, você também abre um flanco para você trazer os dois lados da moeda para dentro da sala de aula. Você vai falar uma educação política obrigatória, como é que você não vai falar que existe esquerda e direita? E se você vai falar que a direita é o demônio encarnado na Terra, você vai trazer para você um questionamento muito básico que os alunos podem fazer, se não em sala de aula, muito fora dela, né? Então, eu acho que hoje, com o acesso da informação, com o acesso da internet, a educação, tanto moral quanto política, elas acontecem muito mais fora da sala de aula do que dentro da sala de aula, né? Me parece muito mais provável que essa matéria vai ser usada para esse tipo de coisa, mas ela não vai ter o apelo e o impacto nos alunos do que o professor legalzão de história que está lá dando sobre o Império Persa, ele dá um jeito de fazer o Império Persa parecer que é de esquerda, por exemplo. Né? Isso consegue ter muito mais influência do que uma matéria explícita a respeito disso. E abre-se o flanco também para se ter professores que serão professores, né? Que trazem, olha, a direita que é o Estado mínimo aqui, o liberalismo é isso, aquela coisa toda. Pode ser também, né, que aquilo que seja feito por um lado acabe servindo, de fato, para uma educação política de verdade, no sentido de que o aluno acabe vendo os dois lados, né, ou os lados possíveis de uma determinada questão e acabar aprendendo muito mais do que apenas sendo doutrinado. Concordo plenamente que eles querem doutrinação, mas eu acho que os tempos são outros, isso não vai acontecer de maneira como já aconteceu no passado. E o mero fato deles terem que fazer uma lei para tentar fazer com que isso aconteça à força nas escolas é sinal do quanto já não funciona a doutrinação como antes. Porque eles não precisavam desse tipo de coisa. Bastava o professor de história e o professor de geografia. Hoje isso não basta. Tem um lado aí, tem um sinal de que tem alguma coisa também que é boa, não na lei, mas no fato de eles precisarem fazer uma lei para tentar fazer o que eles faziam sem ela antigamente. E essa doutrinação, né, quando ela é dessa forma, Chico, ela acaba gerando uma reação dos jovens, dos adolescentes. Eu lembro que, em relação ao Enem dos últimos anos, tem um filho que fez o Enem há pouco tempo, há alguns anos aí, e teve aquela questão, várias questões ligadas ao agronegócio, numa visão ideológica de esquerda. A questão começava assim: no Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. Ele falava de chuva de veneno, violência simbólica, superexploração, impacto sobre comunidades tradicionais, etc. e tal. Aí eu lembro que o meu filho disse assim, não costumo dar exemplos familiares, mas esse aqui me ocorreu. Ele disse: pai, não esquenta a cabeça. A resposta para isso aí, para essa besteira, para essa bobagem, seria confrontá-la no Enem. Mas a gente tem que saber que a gente está respondendo para ganhar nota e pensando como que o avaliador lá por trás vai mensurar a tua nota. Então, a gente responde de um jeito já sabendo que eles vão ficar agradados e eles acham que estamos concordando, que os estudantes estão concordando. Não, os estudantes estão sendo espertos para tirar nota, mas está na cara que isso é ridículo. Né? Tá na isso cara é muito comum. Meus filhos fazem a mesma coisa e eu conheço filhos de amigos que moram no exterior em que os alunos também fazem a mesma coisa. Pai, fique sossegado, eu sei o que o professor quer ouvir, mas eu não dou bola, não dou muita bola para isso. E eu escuto de muita gente, porque como eu também sou professor, e nas universidades é muito pior o ambiente do que no ensino médio. Então eu recebo várias mensagens de alunos que acabam entrando na faculdade de Direito federais, etc e tal, e que eles falam: como é que eu lido com isso tudo? Eu falei assim: não confronte. Porque é loucura você confrontar, você vai ser arrasado dentro daquilo. Alguns não suportam o ambiente e acabam desistindo. Mas aqueles que literalmente entregam o que o professor quer, mas seguem a sua própria formação, acabam conseguindo passar batido. Mas nas escolas do ensino médio, é impressionante o número de alunos, escola pública ou privada, que sabem perfeitamente bem o jogo que está sendo jogado. Da hipocrisia dos professores em sala de aula, que estão cobrando uma determinada posição e não exatamente conhecimento. Olha, eu quero trazer um tema aqui agora. Eu vi a análise de vocês sobre uma decisão judicial que pode parecer banal, até menos importante, mas que envolve um debate importante aí, eu acredito, fundamental, sobre até onde o Estado pretende regular a vida dos brasileiros. Veja só, é simples a notícia. Uma trabalhadora que foi chamada de véia por colegas, ela tem 45 anos, vai ser indenizada por danos morais. E quem que vai ter de indenizar? Claro, não é o colega ou o gerente que a chamou de velha ou deu a entender isso, mas a empresa onde ela trabalha.
A decisão é da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, lá de Goiás, e a indenização não é aquelas coisas, apenas R$ 1.500. Mas fica a pergunta, né? Por que uma empresa, Fabi, tem que indenizar alguém se a pessoa se sente ofendida por um colega que insinuou que ela é velha, ou que ela é gorda, ou magra, ou feia, né? Existem esses atritos, existem essas provocações no ambiente onde há seres humanos, né? Não deveriam ser os colegas a responder isso, né, se é uma questão de ofensa. Agora, parece que tudo vai para o empregador. É uma coisa, um exemplo banal, simples, né? A pessoa se sentiu ofendida por ser chamada de véia com 45 anos. Imagine, 45 anos, né? Entrar nessa categoria de velho ou velha, já não faz sentido. Mas, enfim, vai ser indenizada se prevalecer, se predominar essa decisão do tribunal lá de Goiás. Isso diz muito, né, sobre como o Estado quer gerir cada aspecto da nossa vida privada, seja na relação entre trabalhadores, entre funcionário e patrão, entre homem e mulher, a questão da misoginia. Isso é bem emblemático dos tempos que a gente vive e da distorção ideológica desse debate, não, Fabi? É o resultado da ideologia aplicada aí na faculdade de Direito, né? Qual que é o conceito da Justiça do Trabalho? É da hipossuficiência. Então, eles entendem que todo trabalhador, ele é hipossuficiente quando se olha para o poder da empresa. Isso se reflete na verdade? Olha aí o caso prático, obviamente que não. Né? Você não tem como deixar os dois funcionários, o que fez a ofensa, aí, que a pessoa se sentiu ofendida, e o ofendido de forma... os dois sendo hipossuficientes e a empresa tendo que ter esse olhar e esse ambiente que eles chamam de ambiente seguro. Ambiente seguro que a empresa deve repelir, a empresa deve ter até departamentos específicos aí que visam o bem-estar, né? Não basicamente o emprego em si. Isso a gente já vê nas grandes empresas, tem empresas aí brasileiras que infelizmente tiveram que montar setores de recursos humanos, né, o famoso RH, totalmente voltados para esse tipo de política, né, de aceitação, causa identitária e outras coisas diversas que não tem nada a ver com as relações de trabalho. E é interessante a gente ver isso no âmbito da Justiça do Trabalho, porque se tem aí que a Justiça do Trabalho é uma das mais ideologizadas, né, que existe no Brasil. Tanto que o empregador sabe muito bem, sente na pele o que eu estou dizendo, trabalhei bastante tempo no direito preventivo, trabalhista e tributário, então a gente sabe que isso é real, né? Que a empresa sempre, por mais que ela faça essas políticas públicas, por mais que ela milite até para não ter problema, sempre sobra uma decisão ou outra que escapa. E veja, o empregador não tem condição alguma, né, de dar um ambiente seguro de trabalho a esse ponto. Mas vai ser cobrado, isso pode ter recurso, mas isso é um precedente que a gente já viu de outras formas na Justiça do Trabalho. Para mim, nem gera espanto. Pois é, Lacombe, primeiro que 45 anos não é velho, só se fosse lá na Idade Média, quando as pessoas viviam, né, em média, sei lá, 30 e poucos anos. Mas jamais é uma pessoa velha com 45. E segundo que, quem disse que ser chamado de velho ou ser velho é uma ofensa, né? Claro que está na intenção de quem diz, mas agora a empresa tem que pagar por causa de desentendimentos desse tipo entre funcionários. Isso é uma coisa assim bem brasileira e que infelizmente tem jurisprudência por aí sobre isso, Lacombe. Eu vou ser bem breve, não tenho muito o que falar sobre esse caso, né? Eu não tenho como chamar de velha uma mulher de 45 anos estando prestes a completar 60 anos, né? Daqui a 14 dias. Então não tem como chamar uma pessoa de 45 de velha. Se uma pessoa de 45 anos é velha, eu sou caquético, né? Eu estou à beira da morte. Então não dá. Agora, dá para chamar de velha para ter essa hipersensibilidade, que é uma afetação mais comum nas gerações mais novas, né? Principalmente adolescentes e os jovens ali entre os 20 e 25 anos. Acho que vai chegando ali perto dos 30 e essa hipersensibilidade tende a diminuir. Mas, então, nesse caso, sim, ela deve ter sido chamada de velha porque, pelo amor de Deus, mimimi nessa idade não dá, né? Essa capacidade de se ofender, né? Não é bem capacidade, esse defeito, né? de se ofender
por qualquer coisa, gente, pelo amor de Deus, né? As relações humanas são feitas disso, de brincadeiras, né? Claro que há um limite, mas esse limite, ele raramente é ultrapassado nas condições que a gente vê aí nas histórias que são apresentadas. São sempre coisas bobas. Bullying. Bullying, gente. Quem não sofreu bullying? Não estou aqui defendendo bullying, não. Mas assim, hipersensibilidade é uma desgraça. As pessoas hoje se ofendem por qualquer coisa. Me olhou atravessado, não me cumprimentou. Pô, não teve um maluco que matou o filho porque não gostou do bom dia que o filho deu a ele, né? Então, tem coisas assim inacreditáveis. Então, nesse sentido, olha, 45 anos, minha amiga, não dá mais para você ficar nessa de... né, implicando com as brincadeirinhas e ai meu Deus, eu sou uma vítima, ai não posso, estou sofrendo, né? Hipersensibilidade não, né? Passou da idade, nesse sentido você está velha para isso, realmente. E claro que assim, se as ofensas foram cometidas por colegas de trabalho, parece que uma gerente também da empresa, eu não acho. Bom, primeiro que eu acho que esse caso não deveria nem ser levado à justiça, né? E depois, eu não sou da área jurídica não, pelo amor de Deus, com as corsinhas aqui, Fabiana, eu fico meio, né, assim, retraído, meio sem ter vontade de me meter muito nesses assuntos. Mas se eu sou um juiz e recebo um processo desse tipo, fui ofendida, me chamaram de velha, eu falo, meu amor, pelo amor de Deus, vai dar uma volta no parque, vai tomar um sorvete, vai fazer alguma coisa, porque não dá. Agora, realmente, a empresa arcar com isso, eu não acho que seja correto, não, né? Mas o que me incomoda mais, no caso, é a hipersensibilidade. Eu, sinceramente, isso... Tudo ofende. Tudo ofende. É uma palavrinha, é uma frase mal construída, é uma piada, né? É uma brincadeira, uma ironia, né? E as pessoas se ofendem. Nossa, isso é muito chato. Como diz a Janja, né? Os que criticam a vida de luxo e de gastança que ela leva, isso é misoginia pura, né? Mais ou menos nessa Misóginos. linha. Aí merece processo. Mas olha, eu quero agradecer muito à jovem Fabi Barroso e aos velhos companheiros aqui, o Chico e o Lacombe. Foi um prazer o papo com vocês hoje novamente. Muito obrigado. Agradeço também aos espectadores e convido todos a serem assinantes, darem apoio decisivo para a Gazeta do Povo. Está aí R$ 1,90 por mês durante 6 meses e você faz a diferença para a gente continuar o nosso jornalismo combativo e independente. Obrigado, gente. Até o próximo encontro. Até.